querido que estás nos céus, humildemente estamos aqui na tua presença, para dar glória ao teu nome, pelo privilégio de estarmos vivos, te adorando, apresentando-te nossos agradecimentos e nossos pedidos também. Derrama o Espírito Santo sobre nós ao estudarmos a tua palavra nesta hora, que o Senhor dê luz celestial para todos nós. Em nome de Jesus pedimos, amém, Senhor. Amém. Podemos baixar um pouco o volume, por favor? Hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do livro Eventos Finais. O capítulo 18 começa falando sobre a grande angústia. Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em favor do ser humano, porque Jesus no ano 31, quando subiu ao céu, foi entronizado no santuário celestial. 50 dias após a ressurreição de Jesus, ele foi entronizado no dia de Pentecostes, no santuário celestial, como nosso mediador, como nosso intercessor. Isto do ano 31 até o ano 1844. Em 1844, 22 de outubro, ao ele passar para o lugar santíssimo, ele iniciou uma obra de juízo, oficiando como juiz. Então ele acumulou duas funções, mediador e agora juiz também. Mas o capítulo 18 começa dizendo que quando Jesus cessar a sua obra como mediador, quando ele vai cessar a sua obra como mediador? Quando, lá em Apocalipse capítulo 8, verso 5, quando ele lançar o incensário sobre a terra, ele cessa a sua obra como mediador. O mediador tem um incensário de ouro na mão, no qual ele intercede oferece incenso, que representa as orações dos santos, e intercede pelos santos. Quando Jesus lançar o incensário sobre a terra, Apocalipse 8:5, ele cessa a intercessão. A graça deixa de existir. Por isso, eu estou explicando para a gente entender bem esta frase inicial. Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em favor do ser humano, então começará este tempo de angústia. Quando termina a graça, começa um tempo de angústia qual nunca houve. E alguém pode perguntar, mas então a angústia não começa antes? A angústia começa antes. Quando for aprovado o decreto dominical, começa uma perseguição contra os que guardam os mandamentos de Deus. Mas, queridos, esta angústia ela vai se intensificando, e quando a porta da graça se fechar, começa um tempo de angústia maior ainda. Porque agora, depois que a porta da graça se fechar, depois que Jesus terminar a sua obra de intercessão no céu, vem um outro decreto. O primeiro decreto foi o decreto dominical. O segundo decreto será o decreto de morte contra os guardadores do sábado. Por isso vem uma angústia maior, chamada de angústia de Jacó. Então nós temos que entender isso para não pensar que a angústia só virá depois que a porta da graça se fechar, não. Ela vem antes, mas aquela se refere à grande angústia que é chamada angústia de Jacó. E então na sequência o texto diz assim: estará então decidido o caso de todas as pessoas, e não haverá sangue expiatório para purificar o pecado. Quando Jesus lança o incensário sobre a terra, não tem mais sangue expiatório para oferecer a favor de ninguém. Não há mais graça, não há mais intercessão. Ao deixar Jesus sua posição como intercessor junto a Deus, faz-se então o solene anúncio. Qual é o anúncio? De Apocalipse 22, verso 11. A quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, verso 11. Então o espírito repressor de Deus. Qual é o espírito repressor de Deus? Os 4 anjos. Lembram-se de Apocalipse capítulo 7, onde fala que tem 4 anjos segurando os 4 ventos para que não haja guerras e destruições, até que o povo de Deus seja selado na sua fronte com o selo do Deus vivo. Então, quando Jesus terminar a intercessão, o espírito repressor de Deus será
retirado da terra. E então os 4 anjos soltarão os 4 ventos, e Satanás fará a obra que ele sempre desejou fazer, de destruição, de tragédia. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, qual é a mensagem do terceiro anjo? Apocalipse capítulo 14 diz lá, a primeira, a segunda e a terceira mensagem. Lá no verso 9, verso 10, verso 11 diz: se alguém adorar a besta ou a sua imagem, e receber na sua mão ou na sua testa o sinal da besta, este também beberá do vinho da ira de Deus sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre. Essa é a mensagem de advertência pesada. Este é o último apelo de Deus para uma raça humana que está para ter o seu destino eterno selado, para a vida ou para a morte. Este é o último apelo, a mensagem angélica. Quando for pregada essa mensagem e todos fizerem a sua decisão, quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. Não mais misericórdia agora, não mais graça. O povo de Deus terá cumprido a sua obra. Que obra? Pregar as 3 mensagens angélicas. E o povo de Deus recebeu o quê? A chuva serôdia. A chuva serôdia é aquela pela qual nós estamos clamando dia e noite. Todas as manhãs eu peço o batismo do Espírito Santo, porque o batismo do Espírito Santo não ocorre uma vez na nossa vida. A chuva serôdia deve ser derramada diariamente na sua vida. E alguém me pergunta: quando é que eu sei que eu estou sendo batizado pelo Espírito Santo? Quando você, rompendo com seus pecados conhecidos, você clama pelo batismo do Espírito Santo, você começou a receber. Pediu, recebe. Buscou, encontra. Bateu, a porta se abre. Você tem que crer que aquele que pede, recebe. A chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor. E acha-se preparado para a hora decisiva que diante dele está. Que hora decisiva é esta que está diante daqueles que forem batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo? Eles terão que viver após o fim da graça, após o fechamento da porta da graça, eles terão que viver sem intercessor no santuário celestial, porém cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo se retira dos habitantes da terra e se acumula no povo de Deus, nos santos do Altíssimo, que sempre e eternamente serão templos do Espírito Santo. Nunca deixarão de ser templos do Espírito Santo. No céu, anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Apocalipse 7, verso 2. A última obra, antes da porta da graça se fechar, é o selamento do povo de Deus. Primeiro as primícias são seladas, depois a grande multidão convertida na hora 1/10 é selada também. Todos selados pelo selo do Deus vivo, batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. E então diz aqui: cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Cristo fez expiação por seu povo, apagou os seus pecados, o número dos seus súditos completou-se, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a serem entregues aos herdeiros da salvação, e Jesus deve reinar como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Queridos, esse tempo de angústia, que começa antes do fechamento da porta da graça, mas se intensifica muito após o fechamento da porta da graça, esse tempo de angústia e de agonia que está diante de nós, exigirá uma fé, para que a gente possa suportar. Suportar o quê? A demora, a fome, fé que não desfaleça ainda que severamente provada. O tempo de angústia, como nunca houve, mencionado lá em Daniel capítulo 12, verso 1, está prestes a manifestar-se sobre nós, e necessitaremos uma experiência que hoje nós ainda não temos. Ainda a igreja de Deus não possui esta experiência. Muitos são demasiado indolentes para obter essa experiência. Ocorre muitas vezes o caso de se supor maior a angústia do que em realidade é.
Já ouviram pessoas dizendo: pare de alarmar as pessoas, não vai ser tão difícil assim, não vai ser duro assim, não vai ser tanta angústia desta forma. Queridos, prestem atenção nesta frase. Ocorre muitas vezes o caso de se supor maior angústia do que em realidade é. Ora, a frase seguinte: mas não vai ser assim com relação à crise diante de nós. Não dá para exagerar a crise. Não dá para você falar de tal forma que exagere a crise, exagere a angústia. Não, queridos, não dá para exagerar. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Quando Jesus deixar o Santíssimo, seu espírito refreador será retirado dos governantes e do povo, e serão deixados ao controle dos anjos maus. Quando o Espírito Santo se retira da terra, mas batiza com a chuva serôdia o povo de Deus, os governantes da terra ficam entregues aos anjos maus, aos demônios. Imaginem só. Então, diz aqui, serão feitas por conselho e orientação de Satanás leis que, se não fosse muito breve o tempo da angústia, o tempo da angústia, quando nunca houve, vai ser quanto tempo? Muito breve. Louvado seja Deus por isso. Leis serão feitas pelos governantes, guiados, orientados pelos demônios, para que nenhuma pessoa, leis pesadas que nenhuma pessoa se salvaria se o tempo não fosse abreviado. É o que diz aqui. Se não fosse muito breve o tempo, nenhuma pessoa se salvaria. E se eu não consigo suportar a prova? O que Deus vai fazer com você ou comigo que não conseguiríamos suportar a prova? Aqui diz que Deus retira-nos antes do tempo da prova. Antes do tempo da prova. Leiam agora esse pensamento. Porque às vezes há pessoas tão sensíveis que dizem: não vou suportar perseguição, correr, ir para o mato, não é? Ver os meus filhos sendo presos, e vai ser muita angústia, eu não posso suportar isso. Deus o Pai sabe quem suporta e quem não suporta. Deus o Pai sabe. Os mártires, eles também pensavam não poder suportar a morte de mártir nas arenas, sendo queimados ou comidos pelas feras. Mas Deus dava poder adicional. Nós não sabemos, é algo miraculoso, como eles morriam cantando, louvando a Deus. Parece que Deus anestesiava e dava um poder adicional para que suportasse um momento difícil. Mas a mensagem aqui diz que Deus vai retirar alguns antes do tempo. Vamos ler o pensamento. Nem sempre, porém, é prudente suplicar cura incondicional. Quando uma pessoa está enferma e nós queremos que ela seja curada ou seja curada. Já ouviram casos assim? Que as pessoas querem que seja curada ou seja curada. Não admitem que morra. Não é sábio exigir cura incondicional. Por quê? Deus, Ele sabe se aqueles em favor de quem se fazem petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viriam caso vivessem. Deus conhece o fim desde o princípio. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. Por quê? Porque Deus é um Pai misericordioso. Eu não sei se eu vou suportar. Ninguém sabe. De ninguém, só Deus sabe. O Senhor muitas vezes me instruiu de que muitos pequeninos, muitas crianças, hão de ser removidas antes do tempo da angústia. Amém. Havemos de ver de novo nossos filhos. Aonde? No céu. Havemos de nos encontrar com eles de novo e reconhecê-los nas cortes celestiais. Aleluia, irmãos. Aleluia. A gente descansa nos braços de Deus, entendendo que Deus é um Pai cheio de amor, e se Ele permite uma doença e permite uma morte, é porque é o melhor para os seus filhos. Se nós oramos pela salvação, pela cura do nosso filho, e ele morre,
da nossa criança e ela acaba morrendo, nós descansamos, não nos desesperamos, porque sabemos que Deus fez o que é melhor. Nós aceitamos a resposta de Deus, mesmo que doa no nosso coração. Diz o grande enganador, Satanás: nossa principal preocupação é silenciar quem? Uma seita de observadores do sábado. Finalmente teremos uma lei para exterminar a todos os que não se submeterem à nossa autoridade. Satanás, ele está vidrado, está obcecado neste grupo que guarda os mandamentos de Deus, porque são pessoas ungidas pelo Espírito Santo que ousam se levantar contra Satanás, que ousam se levantar contra os mandamentos dos homens, que ousam se levantar contra Roma e permanecem fiéis, submissos a Jesus e a Jesus somente. É desígnio de Satanás fazer com que eles sejam exterminados da terra, a fim de que não seja contestada a sua supremacia no mundo. Satanás não quer ver a sua supremacia sendo contestada. A igreja remanescente terá de passar por grande prova e aflição. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e dos seus exércitos, porque está em Apocalipse 12:17. Apocalipse 12:17, que diz que o dragão irou-se contra a mulher, que é a igreja, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O dragão está irado contra os que ousam desafiar e contestar a sua supremacia. Satanás adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas, mas eis um pequeno grupo que resiste à sua supremacia. Se ele os pudesse desarraigar da terra, completo seria o seu triunfo. Como influenciava as nações pagãs para destruir Israel, assim num futuro próximo, ele, Satanás, incitará as maléficas potências terrestres para destruir o povo de Deus. Vi que os 4 anjos, lá de Apocalipse capítulo 7, verso 1, segurariam os 4 ventos, até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário do céu. E então viriam as 7 últimas pragas. Essas pragas enfureceram os ímpios contra os justos. Por que os ímpios se enfurecem contra os justos? Porque pensam que as pragas são causadas por este pequeno grupo que não guarda o domingo, que insiste em guardar o sábado, e eles acham que nós seremos a causa do sofrimento deles, pois pensavam que nós havíamos trazido juízos divinos sobre eles, e que se pudessem nos livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Quando o anjo da misericórdia dobrar as asas e for embora, Satanás fará os maus atos que por muito tempo desejava realizar. Hoje ele quer, mas ele está controlado. Mas quando a porta da graça se fechar e o anjo da misericórdia for embora, Satanás fará os maus atos que ele sempre tem desejado realizar. Tormentas e tempestades. Esses storms, esses furacões, esses tornados que vocês veem hoje, não são nada parecidos com aqueles que virão. Porque aí, diz aqui, tormentas e tempestades, guerras e derramamento de sangue. Ele, Satanás, se deleita nessas coisas, efetuando assim a sua colheita. E tão completamente serão as pessoas enganadas por Satanás, que declararão que essas calamidades constituem o resultado da profanação do primeiro dia da semana, o domingo. Dos púlpitos das igrejas populares, imaginem só, dos púlpitos, os pastores pregando, será ouvida a declaração de que o mundo está sendo punido por causa de que o domingo não está sendo honrado como deveria. Nós já começamos a ouvir esta história de que a família precisa de um dia. Os crentes e os não crentes, eu li agora as notícias dos últimos depoimentos do Papa Francisco, dizendo que crentes e não crentes deveriam respeitar o quê? O domingo, e que a não guarda e o não descanso no domingo está causando um impacto muito negativo no mundo. Então, queridos, está se afunilando,
para chegar um momento em que isto virá como lei. Como lei. Aquilo que o Papa faz como sugestão, os governos da terra correm para cumprir como lei. O desejo do chefe de Roma é uma lei para os governantes do mundo. Para o bem, para o sábio diz que uma palavra basta, não é? Eles querem obedecer. E aqui diz ainda: insistir-se-á em que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da igreja e lei do Estado não devem ser tolerados. É lei do Estado? É um desejo da igreja? E os que forem contra não devem ser tolerados. É isso que vai acontecer. O que é a profecia? A profecia é Deus escrevendo a história antes dela acontecer. Isso é profecia. A profecia não é Deus determinando o que vai acontecer. Não é Deus que determina o que vai acontecer. Deus fala o que vai acontecer porque Ele conhece o fim desde o princípio. E Ele dá a profecia contando o que vai acontecer, para que quando acontecer a nossa fé seja fortalecida. Por isso Deus está dizendo o que vai acontecer. Num país livre como nós vivemos aqui, onde igreja e Estado são separados, é quase que impossível uma pessoa imaginar que haverá uma lei dominical impondo obrigatoriamente e impondo morte para aqueles que não observarem o domingo. Neste país que se orgulha de liberdade, é quase que impossível pensar que algo possa acontecer, mas a profecia está dizendo que vai acontecer. E quando as coisas começam a ocorrer de acordo com a profecia, a nossa fé é fortalecida. Aqui diz, o mesmo argumento, há 1800 anos foi aduzido contra Cristo pelos príncipes do povo. Saiu um decreto para matar os santos, o que fez com que eles clamassem dia e noite por livramento. Assim como Nabucodonosor, o rei de Babilônia, promulgou um decreto de que todos se prostrassem e adorassem a imagem, todos que recusassem adorar a imagem seriam mortos. Que imagem? Lá do capítulo 3 de Daniel. Ele construiu uma grande imagem de ouro e exigiu que todos a adorassem. Lembram-se da história dos 3 amigos de Daniel que não se ajoelharam e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas lá dentro da fornalha de fogo ardente, onde foram lançados os 3 hebreus, apareceu um quarto. E Nabucodonosor, olhando, disse: não foram 3 que nós lançamos? Sim, mas eu vejo 4. E o quarto é parecido com o Filho de Deus. Queridos, assim como Nabucodonosor levantou uma imagem para ser adorada, assim também, novamente, Roma vai levantar uma imagem para ser adorada. E adoração é exigir respeito e observância do primeiro dia da semana, o falso sábado. Como Nabucodonosor, o rei de Babilônia, promulgou um decreto de que todos os que não se prostrassem e adorassem a imagem seriam mortos, também será feita uma proclamação de que todos os que não reverenciarem a instituição, qual? Do domingo. Está claro isso, irmãos? Profecia sendo proferida por Deus para que eu entenda e minha fé cresça quando acontecer, porque vai acontecer. Todos os que se recusarem a reverenciar a instituição do domingo serão punidos com prisão e morte. Leiam todos atentamente o 13º capítulo do Apocalipse, capítulo 13. Pois ele tem que ver com todo ser humano, grande ou pequeno. Apocalipse 13 fala sobre o decreto dominical. Queridos, sairá o decreto proibindo aos que guardam o sábado do Senhor comprar ou vender. Os que guardam o sábado não poderão comprar e nem vender, ameaçando-os de punição e mesmo de morte, se não observarem como dia de descanso o primeiro dia da semana. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, Apocalipse 13:16, se conformem aos costumes do quê? Da igreja. Não aos costumes da Bíblia, aos costumes da igreja.
pela observância do falso sábado. Todos os que se recusarem a conformar-se serão castigados pelas leis civis. Então vão usar as leis do Estado para impor algo que é religioso. Como podem usar a lei do Estado para impor um dia que é religioso? Queridos, há mais de 20 anos atrás, a Suprema Corte dos Estados Unidos já declarou que o dia de domingo como dia de guarda é uma lei civil e não religiosa. Vocês sabiam disso? Há mais de 20 anos atrás, a Suprema Corte dos Estados Unidos já declarou que a observância do domingo não é algo religioso, é algo civil. Então, que não fere a Constituição americana. Já criaram toda a plataforma que precisavam para esta lei. Os poderes da terra unem-se para combater os mandamentos de Deus. A ira das pessoas será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, e por fim um decreto universal denunciará a esses como dignos de morte. O decreto que finalmente sairá contra o povo remanescente de Deus será muito semelhante ao decreto do tempo de Assuero. Assuero foi um rei persa que viveu no tempo da rainha Esther. Naquele tempo se promulgou um decreto de morte contra os judeus, e a rainha Esther era judia, mas Deus livrou o seu povo naquele tempo. O decreto de morte que vai ser aprovado é muito parecido com aquele. Por que parecido? Porque naquele tempo nenhum judeu morreu, e agora nenhum dos santos de Deus morrerá também quando sair o decreto de morte. Hoje os inimigos da verdadeira igreja vêm no pequeno grupo de guardadores do sábado como sendo um Mardoqueu sentado à porta. Quando Amã passava, Mardoqueu não se ajoelhava diante dele. E Amã tinha uma raiva daquele Mardoqueu, mandou preparar uma forca para Mardoqueu. Mas quem morreu naquela forca? Amã e todos os seus filhos foram mortos na forca. Amã não morreu sozinho, mandaram matar também os filhos. Então, queridos, o decreto de morte contra os santos do Altíssimo, o decreto de morte contra os que guardam os mandamentos de Deus, o feitiço vai virar contra o feiticeiro. Por quê? Cristo vem para nos libertar, e quem vai morrer? Não os santos de Deus, mas os que transgridem os mandamentos de Deus. Eles é que morrerão. Naquele tempo se levantará Miguel. Miguel, grande príncipe, é Jesus, que se levanta pelos filhos do teu povo. Há pessoas que contestam, achando que Miguel não é Jesus. Miguel é o nome de guerra de Jesus. Miguel é o nome de guerra de Jesus. Quando aparece Jesus lutando contra Satanás, ele não é chamado Jesus, ele é chamado Miguel. Jesus é o nome do Salvador. Miguel é o nome daquele que vence as batalhas contra Satanás, que é o próprio Jesus, mas com outro nome. Emanuel é o nome do Deus encarnado. Emanuel, Deus conosco. E assim por diante, queridos. Cristo tem um nome para cada aspecto da sua missão aqui na terra. Naquele tempo vai se levantar Miguel, grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar inscrito no livro. Daniel 12:1. Se o meu nome está escrito no livro da vida, eu vou ser liberto, salvo e arrebatado para o céu. Agora resta perguntar para mim mesmo e para você: será que o nosso nome está no livro da vida? Nós temos que ter certeza. Eu não devo pensar, não, talvez, eu acho. Não use talvez e nem eu acho. Você tem que ter certeza. Aquele que aceita Jesus como Salvador, confessa a Ele os pecados, abraça-o como Salvador, e agora, pelo poder do Espírito Santo, vive em obediência a Deus, o nome dele está no livro da vida. E Cristo virá buscar os seus filhos obedientes, deixando os desobedientes morrerem. Deus só vai levar para o céu filhos e filhas obedientes a Ele. Quando vier esse tempo de angústia,
todo o caso estará decidido. Não haverá mais graça, nem misericórdia para o impenitente. O selo do Deus vivo estará sobre o povo de Deus. Quando o decreto for promulgado pelos vários governantes contra os observadores dos mandamentos, lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades. Hoje, se alguém quiser invadir a sua casa, você disca 911. Naquele tempo, quando as pessoas quiserem invadir a sua casa, não vai adiantar discar 911, porque vai ser aprovado pelo governo, pelas autoridades, de retirar a proteção daqueles que insistem em guardar o sábado. Então nós vamos ter que fugir das cidades e ir para os campos, para as florestas. Muitos já estão indo desde agora, não é? É uma boa coisa, já ir morar no campo desde agora. Mas aqueles que ainda estiverem na cidade neste tempo terão que fugir, porque não terão nenhuma proteção na cidade. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que desejam a sua destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e se reunirá em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas, muitos, porém, de todas as nações e todas as classes, elevadas e humildes, ricos e pobres, negros e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Muitos fugirão para as montanhas, mas muitos dos filhos de Deus serão presos. Não pensem que todos poderão fugir da cidade, porque alguém terá que pregar, alguém terá que testemunhar. Por isso existirão muitos filhos de Deus que estarão presos na mais injusta e cruel escravidão. Os amados de Deus passarão dias difíceis em prisões, sentenciados à morte, aparentemente deixados a morrer nos escuros e fétidos calabouços. Mas não vão morrer, irmãos. Aparentemente abandonados, mas não estão abandonados. Ainda que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto, antes do tempo especificado, se esforçam por lhes tirar a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor dos que são fiéis a Deus. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotente como uma palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. Deus não abandona o seu povo. Os que estiverem fugindo para as montanhas e para as florestas estão protegidos pelos anjos, e os que estiverem presos nas cadeias também estarão protegidos pelos anjos. O povo de Deus nesse tempo não está todo ele num só lugar. Estarão espalhados em toda a extensão da terra. Essas pessoas se encontram em grupos diferentes em todas as partes da terra e serão provadas não em grupo. Presta atenção agora. As pessoas não serão provadas em grupo, mas individualmente. Cada um terá de resistir à prova por si mesmo. Não é falar, não, se você ficar firme, eu fico também. Queridos, cada um tem que ter a certeza da fé em Jesus e a certeza de que é filho de Deus e saber responder por que ele obedece os mandamentos de Deus. A decisão é pessoal. A fé dos membros individuais da igreja será provada como se não houvesse outra pessoa no mundo. Minha esposa terá que dar razão da sua fé, eu terei que dar razão da minha fé. Casas e terras serão de nenhuma utilidade para os santos no tempo da angústia. De que vai adiantar casas e terras? Para nada. Pois terão de fugir diante das turbas enfurecidas, e nesse tempo suas posses não poderão ser liberadas para o avanço da causa de Deus, a pregação da verdade. Nesse tempo não adianta mais. Vi que se alguém se apegar à sua propriedade, presta atenção nisso, vi que se alguém se apegar à sua propriedade
Suponhamos que você tem 2 casas, 3 casas, 4 casas, uma fazenda, 2 fazendas, não é? Poupança, enfim, todo mundo procura ter a sua poupança. Vi que se alguém se apegar à sua propriedade e não inquirir, não perguntar ao Senhor quanto ao seu dever de vender ou não vender, e quando vender e por quanto vender, ele não pergunta, ele não busca saber de Deus, ele, Deus, não fará conhecido esse dever. Deus não vai falar para você quando vender e por quanto vender se você não perguntar, se você não quiser de coração sincero investir dinheiro na obra do Senhor. Aqui diz, ele não fará conhecido esse dever, sendo-lhes permitido conservar a sua propriedade, e no tempo da angústia isso virá sobre eles como o quê? Uma montanha para esmagá-los, e eles procurarão dispor dela, mas não será possível. Sabe quando você não quer ficar com aquilo na mão mais, e está dando para alguém, virou uma batata quente na sua mão agora, e você quer dar e ninguém quer. Não adianta mais. Você não pode vender. E aquilo que você acumulou, e a porta da graça se fechou, aquilo vai esmagar você com uma montanha, porque fala contra você. Queridos, é tempo de nós começarmos a perguntar. Não acredite nos pastores e não acredite em pessoas que dizem que você tem que vender isso, vender aquilo. Não. Pergunte para Deus. Deus não vai falar com você através do pastor. Deus vai falar com você pessoalmente. O Espírito Santo vai impressionar a sua mente de quando vender, por quanto vender e onde investir o dinheiro. Onde colocar, onde está precisando mais. Isso é uma obra pessoal. O Espírito Santo age individualmente com cada um. Se desejassem ser ensinados, diz aqui, ele os ensinaria em tempo de necessidade, quando vender e quanto vender. Quando e quanto vender. Agora é demasiado tarde para pegar-se a tesouros terrenos. Quando é que Deus mandou a sua serva escrever isso? Em 1901. Em 1901, Deus pediu para a sua serva escrever, agora é demasiado tarde para se apegar a tesouros terrenos. E se eu perguntar agora, o que falar então de 2014? Se em 1901 Deus estava dizendo, não coloque o coração nos tesouros da terra, não é tempo de acumular. Em 2014, milhares de filhos de Deus estão planejando comprar isso e comprar aquilo, e vai e acumulando e acumulando. Quem tem, quer ter mais. Isso é insaciável, não tem limites. E Satanás mantém os filhos de Deus ocupados com os bens da terra e esquecem que estão aqui para pregar o Evangelho, para preparar a família para o céu e preparar um povo para a volta de Jesus. A angústia de Jacó, queridos, só pode ser entendida esta angústia se nós entendermos a história de Jacó. Jacó estava vindo por ordem de Deus, voltando da Mesopotâmia, voltando para a terra dos seus pais, por ordem de Deus, quando ele recebeu a notícia de que Esaú estava vindo ao encontro dele, para tirar uma desforra. 20 anos antes, quando ele saiu de casa, ele saiu como um enganador, trapaceiro. Ele enganou Esaú. Esaú jurou matar Jacó. E agora Jacó voltava com as suas esposas, com seus filhos e com muito gado, com muito rebanho, muita riqueza. Deus falou para ele que era para voltar, mas agora Esaú vem contra ele, querendo matá-lo. E ele passou a noite toda em oração, lutando com um mensageiro celestial que veio até ele, e ele não sabia que era um mensageiro celestial. No escuro ele lutava com esta pessoa, lutava com este ser, mas ele não conseguia. E foi quando estava para amanhecer o dia, o anjo do Senhor, era o próprio Jesus que estava ali, tocou na junta dele e deslocou.
Aí pronto, aí Jacó não conseguiu lutar mais nada. Mas aí ele sentiu que não era um ser natural, era um ser sobrenatural. Ele se agarrou neste ser, porque Jesus falou: é hora de eu ir embora, porque está raiando o dia. Mas ele se agarrou e disse: eu não te deixarei ir se não me abençoares. Queridos, foi ali que Jacó pediu perdão? Não. Jacó já tinha pedido perdão. Jacó já tinha sido abençoado pelo Senhor. Deus já tinha conversado com Jacó várias vezes. Foi atendendo um pedido que Deus lhe fez, que ele estava voltando para a casa do seu pai. Mas por que ele disse: eu não te deixarei ir se não me abençoares? Porque ele queria uma confirmação da bênção. A angústia de Jacó, queridos, vai ocorrer depois que a porta da graça se fechar. E não é uma hora de receber perdão, porque não vai ter mais perdão para ser dado. Não será uma hora de confessar pecados, porque tudo que nós tínhamos que confessar, já confessamos antes da porta da graça se fechar. Mas o que vai acontecer na hora da angústia de Jacó? Quando o decreto de morte for aprovado contra nós, contra o povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus, nós tremeremos. E nós vamos nos agarrar a Deus com oração e com lágrimas e pedir a bênção do Deus, a confirmação de que o Senhor está conosco. É a confirmação da bênção que Jacó recebeu. É a confirmação da bênção e da presença de Deus ao seu lado que você vai buscar e vai receber nesta hora da angústia de Jacó. Mas ao mesmo tempo em que tem uma profunda intuição da sua indignidade, os filhos de Deus têm uma profunda intuição da sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Nós nos achamos indignos e vamos sempre nos achar indignos, mas naquele momento, na angústia de Jacó, não vamos ter faltas ocultas para confessar. Nós confessamos tudo. Seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo, não os podem trazer à lembrança. Sua fé não faltará, diz aqui, por não serem suas orações respondidas imediatamente. Apoderar-se-á da força de Deus, assim como Jacó lançou mão do anjo, e a sua expressão será: não te deixarei ir, se me não abençoares. Deus não consentiria que os ímpios destruíssem aqueles que estão se preparando para a trasladação, e que se não encurvariam ao decreto da besta, nem receberiam o seu sinal. Vi que se fosse permitido aos ímpios matar os santos, Satanás e todo o seu exército maléfico e todos os que odeiam a Deus ficariam satisfeitos. Seria um triunfo para Satanás poder matar os santos de Deus nesse tempo da angústia de Jacó, no tempo do decreto de morte. Mas Deus não vai permitir. Não vai permitir, porque não morreriam como mártires. Que triunfo seria para a sua majestade satânica ter poder na luta final sobre os que por tanto tempo haviam esperado ver aquele a quem amaram, aqueles que haviam zombado da ideia de os santos ascenderem para o céu. Serão testemunhas do cuidado de Deus para com o seu povo e contemplarão seu glorioso livramento, porque Deus nos livrará. O povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos, angustiados, conquanto passamos por privações e soframos pela falta de alimento, não seremos abandonados a perecer. O Senhor proverá o pão e a água. E é bom nós entendermos que é o pão e a água. As pessoas no deserto, de 40 anos atravessando o deserto, reclamaram do pão e da água que Deus deu. Chamaram o pão do céu, chamado de maná, chamaram de este vil pão. Xingaram o pão que Deus fez cair do céu. O que Deus está preparando para você e para mim, naquele tempo da angústia, é pão e água. Será que nós estamos acostumados a comer simples? Comer simples? O Senhor tem me mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo de angústia. Vi que se os santos tivessem alimento acumulado por eles no campo, no tempo da angústia, quando a espada, a fome e a pestilência estão por toda a terra, seria tomado deles por mãos violentas e estranhos ceifariam seus campos. Há pessoas que me escrevem perguntando: deveríamos
fazer provisão, guardar alimento? Nem alimento e nem dinheiro. Não seria útil. O povo de Israel que atravessou o deserto não foi sustentado pela comida que trouxeram do Egito, irmãos, em bagagens, em freezers, né? Freezers. Existe uma igreja que tem no subterrâneo, os mormons, né? Os mormons têm subterrâneos enormes, onde tem milhares e milhões de toneladas de comida, de tudo que precisa. Queridos, nós não precisamos fazer provisão, porque nosso pão e a nossa água serão certos. Será para nós, então, tempo de confiar inteiramente em Deus, e Ele nos sustentará. Vi que nosso pão e nossa água serão certos nesse tempo, e que não teremos falta nem padeceremos fome, pois Deus é capaz de estender para nós uma mesa no deserto. Se necessário, Ele enviaria corvos para alimentar-nos, como fez com Elias, ou faria chover maná do céu, como fez com os israelitas. Pão e água é tudo o que foi prometido ao remanescente fiel de Deus. Agora, queridos, na página 153, eu estou pulando porque o capítulo é bem longo. Aqui fala do povo de Deus. Enquanto reinar Satanás, bem no começo da página 153, batalha contra o próprio eu. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu. O sermão que eu preguei sábado passado, o título foi A Cruz Escondida. E a cruz escondida que o cristão carrega é para crucificar não os outros, é para crucificar o nosso eu. O nosso eu é muito forte, muito egoísta. Eu em primeiro lugar. Em segundo lugar, o eu. Em terceiro lugar, o eu de novo. Queridos, vejam o que Deus está dizendo aqui. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto em que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. Finalmente, alcancei a santificação que sempre quis, agora estou no ponto. Agora eu cheguei no ponto. Queridos, nunca vamos chegar no ponto enquanto estivermos nesta terra com uma natureza pecaminosa, um corpo mortal. Só quando Jesus voltar e nos revestir de imortalidade e fazer com que este corpo mortal se revista de incorruptibilidade, o mortal se revista da imortalidade, então sim, não teremos mais uma natureza pecaminosa e teremos perfeição completa, total e absoluta. Mas não existe um ponto em que você diga: agora sim, eu estou como Deus quer. Sempre há algo a abandonar. Como eu preguei sábado, sempre existe algo para sacrificar. A santificação é o resultado de uma obediência que dura quanto tempo? A vida toda, diz aqui. Elevará a mente e acostumará a meditar no que é puro e santo. Mais embaixo, na página 153, fala dos 144.000 de Apocalipse 7. Presta atenção, isso pode tirar a dúvida de muitas pessoas. Muitos pensam nos 144.000 quando envolvendo todos os salvos, mortos e ressuscitados. Vejam o que Deus fala aqui. Cantavam um cântico novo diante do trono. Cântico que ninguém podia aprender senão os 144.000. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento. Ninguém a não ser os 144.000 pode aprender aquele canto, pois é o da sua experiência, e jamais alguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Apocalipse 14, verso 1 a 5. Estes, tendo sido trasladados da terra, quem quer completar? Dentre os vivos, estes
144 mil, tendo sido trasladados da terra dentre os vivos. Entre os 144 mil não tem morto. Não há pessoas que passaram pela morte. Muitos pensam em que Ellen White, que já morreu, vai fazer parte dos 144 mil. Mas o anjo prometeu para Ellen White que ela estará com os 144 mil. Alguém estar com a minha família não quer dizer que ela faz parte da minha família. Ela estará com os 144 mil, mas não fará parte dos, porque os 144 mil vão ser comprados dentre os vivos. Eles são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse capítulo 15, verso 3. Estes são os que vieram da grande tribulação, de Apocalipse 7, 14. Agora, irmãos, a grande tribulação de Apocalipse 7, 14, ela é partilhada não só pelos 144 mil. Quando você abre aqui em Apocalipse capítulo 7, você encontra nos primeiros versos do capítulo 7 os 144 mil. Mas a partir do verso 9, você vê uma multidão que ninguém podia contar. Então, os 144 mil são as primícias dos salvos vivos. E a grande multidão que ninguém podia contar é a multidão convertida na hora undécima. É uma multidão que ninguém pode contar. Mas quem vai passar pela grande tribulação? As primícias, mais a grande multidão. Todos eles passam pela grande tribulação do capítulo 7. Por isso diz aqui, nesse texto que nós estamos lendo aqui na página 153, diz aqui: estes são os que vieram da grande tribulação, Apocalipse 7, 14, passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve desde que houve nação, suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Quando Apocalipse 7 fala da grande tribulação, fala da grande multidão que ninguém podia contar e dos 144 mil que estão nos primeiros 5 versos. Primícias e seara dos salvos vivos passarão pela grande tribulação. Deus planejou isto. Deus está dizendo o que vai acontecer para que nós pertençamos, irmãos. Você pode pertencer, se você quiser, às primícias dos salvos vivos. Não é Deus que diz você sim, você não. Você que se escolhe. Você escolhe estar entre as primícias. Ou você pode pertencer à grande seara. Só que a maioria da seara dos salvos, desta grande multidão, vem de fora. Vem do budismo, do islamismo, do hinduísmo, da igreja católica, da igreja pentecostal, da igreja batista. A maioria vem de todas as igrejas, esta multidão de salvos, pessoas sinceras. Mas tem muitos adventistas vivendo uma vida morna, uma vida negligente, uma vida infiel, e dizendo: eu sei que eu não vou pertencer às primícias mesmo, então se eu puder estar na multidão, já estou contente. Mas lembrem-se que a multidão é formada por pessoas sinceras e fiéis, que viveram a luz que tinham. Na grande multidão não estará gente que não viveu a luz que tinha. Deus quer que o seu povo viva a luz que possui. Cada um será julgado pela luz recebida. Portanto, meus queridos, vamos viver de acordo com a luz que Deus está derramando em nossa vida. Que o Espírito Santo habite em nós, que o Espírito Santo purifique a nossa vida, que o Espírito Santo produza reforma e reavivamento na nossa vida, e que quando Jesus voltar, possamos abraçar Jesus Cristo, Miguel, o grande príncipe, e sermos arrebatados para vivermos com Ele eternamente. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Amém, Senhor. Amém.